Oi pessoal, eu me chamo Tamires e hoje eu vim falar um pouco sobre como o curso da Rennie tem sido um divisor de águas na minha vida. Bom, eu faço inglês desde muito nova, mas eu nunca havia falado em inglês antes do curso da Rennie. Isso porque eu sempre estudei em escolas de ensino muito tradicional, onde o professor explicava a matéria e passava uma lista de exercício pra gente fazer e era basicamente isso. Então, eu ia muito bem, eu me desenvolvia muito bem no sentido de memorizar palavras, de saber conjugar um verbo, mas eu não conseguia utilizar esse conteúdo na prática. Isso porque a minha cabeça ela ficava muito focada na tradução, né? Então, quando alguém me perguntava alguma coisa em inglês, eu compreendia o que a pessoa ali estava falando, mas eu traduzia na minha cabeça, traduzia a resposta de volta. Então, eu tinha todo um processo de pensar a resposta em português antes de conseguir responder a outra pessoa, e isso era algo que não me trazia confiança na comunicação, e por muito tempo eu fiquei com vergonha, com receio ali, eu simplesmente não conseguia me comunicar com as pessoas, apesar de compreender o que elas estavam tentando falar ali comigo. E isso mudou desde que eu conheci a Rennie. Em 2020 eu comecei a assistir algumas aulas dela no YouTube e foi algo que assim, desde o início já começou a mudar a minha vida. Eu comecei a acompanhar ela no YouTube e no Instagram, acompanhar as aulas gratuitas, as dicas que ela dava e assim, algumas dicas que ela foi passando, eu comecei a colocar em prática ali no dia a dia. E só nessas pequenas coisas que eu fui mudando no meu dia, eu já comecei a ver uma diferença muito grande ali no meu desenvolvimento. E isso fez com que eu tivesse interesse em assinar a plataforma. Então, lá no começo de 2022, quando ela abriu vaga, eu já fui logo, me inscrevi ali, enfim, porque realmente era uma metodologia que eu estava me adaptando, um método de estudo que estava funcionando para mim. E quando eu assinei a plataforma, assim, eu falo, foi e tem sido o melhor investimento que eu fiz em mim. Tanto pela metodologia aplicada pela Rennie, então o método dela tem muito foco na fala e na compreensão. E hoje, para a gente se comunicar, é isso que a gente precisa, né? Então, eu não preciso saber escrever textos e textos em inglês, mas eu preciso conseguir ali me comunicar bem e que a pessoa me entenda. E essa metodologia dela foi algo assim que tem me ajudado muito. Ela usa essa metodologia com foco na fala e na compreensão, mas ela ensina sim a gramática, até porque sem a gramática a gente não consegue formar frases coerentes e, enfim, para mim faz todo sentido. Eu sou totalmente contra aquelas pessoas que falam nunca estude gramática. Para mim é algo essencial para se comunicar, e ela, apesar dela ensinar gramática, a maneira como ela passa a gramática tem muito foco na fala e na compreensão. Então ela usa muito o método de repetição, que faz com que a gente memorize mais fácil e também que consiga ter frases prontas para aplicar no dia a dia, frases fáceis, né, de recorrer ali num diálogo. E isso para mim tem me ajudado muito, além de que a partir do intermediário as aulas são 100% em inglês. E isso também foi algo que assim, era algo que eu já esperava. Ela vem fazendo a transição no básico, né? Então você não precisa se preocupar, ela não vai ser simplesmente parei de falar português, não falo nunca mais e agora é só em inglês. Ela vai ali fazendo uma transição, e o fato da aula ser toda em inglês, para mim, me ajudou a justamente quebrar aquilo que a minha cabeça fazia, de ficar traduzindo tudo que eu recebia. Então hoje, quando eu vou assistir uma coisa em inglês ou ler alguma coisa em inglês, eu consigo entender o que tá ali sem ficar traduzindo. E isso fez com que também a minha comunicação ficasse mais fluida quando eu fosse falar com alguém em inglês, porque eu simplesmente consigo manter uma conversa ali. E a Rennie, ela é muito humana, então ela sempre encoraja a gente a falar, enfim, mas ao mesmo tempo ela entende os nossos medos, os nossos receios.
E, enfim, ela não vem com aquele terrorismo gramatical de, nossa, nunca fale isso, nunca faça tal coisa. Ela explica pra você várias formas de você dizer uma mesma coisa, várias formas de você conseguir literalmente se expressar ali. Porque eu, por muitas vezes, tinha muita trava de falar as coisas erradas. Eu sou muito perfeccionista e isso é extremamente ruim, não só no inglês, mas na vida, né? E isso acabava pegando muito no meu inglês, no sentido que se eu não falasse a palavra perfeitamente, eu simplesmente não falava, eu preferia não falar. E ter quebrado isso na minha cabeça a ponto de que eu estou falando, pode não ter algum item aqui gramaticalmente incorreto, mas eu estou falando, isso pra mim já foi, assim, uma mudança drástica na minha vida e que fez eu conseguir me comunicar muito melhor. Agora ela tá com um programa, né, o Fluent Me, na comunidade, e isso também, esse programa foi outro que fez eu melhorar muito a minha pronúncia, mas além da pronúncia, eu senti que ele melhorou muito a minha confiança para falar. Então, pode ser que minha pronúncia ali esteja errada, que tem alguma palavra ali que eu precisei conjugar o verbo, conjuguei errado, alguma coisa que eu falei errada, mas eu tive a coragem de tentar. E essa coragem fez com que eu tivesse uma confiança ali para falar, mesmo errando. E tá tudo bem errar, todo mundo erra, e isso faz parte do processo. E se eu não errar falando, eu nunca vou aprender a falar. E isso foi algo que a Reni colocou na minha cabeça e que, assim, eu sou muito grata a ela. Não só a ela, mas agora também nós temos a Moni aqui na equipe, e a Moni também tem sido muito participante lá no grupo. Então, apesar do curso ser online, eu tenho fácil acesso às duas para tirar dúvidas, para conversar, para o que eu precisar ali de um apoio. Então, se você tem medo de fazer um curso online, não tenha, porque ela realmente pode ser online, mas ela tá ali na hora que você precisar. Ela tira as dúvidas, ela conversa no que precisa. Toda semana elas estão ali no grupo, quase diariamente, na verdade, falando com a gente, interagindo entre a comunidade. E esse elo também entre a comunidade que está formando entre as pessoas, justamente por conta desses programas de conversação, tem sido uma coisa muito bacana, justamente pra gente ir aprendendo em comunidade, né? E, enfim, eu recomendo o curso de olho fechado. Pra mim, eu falo, foi um divisor de águas na minha vida, não só pessoal, não só de satisfação pessoal, de ver uma melhora muito grande em um período muito curto de tempo. Para quem estudou inglês a vida inteira, em um ano eu tive muito mais progresso do que nos últimos 5 anos. Então, assim, realmente foi um curso que mudou a minha vida, tem mudado a minha vida, e eu falo, eu não largo a Reni por nada, porque é e vai continuar sendo o melhor investimento que eu fiz em mim e na minha fluência. E se Deus quiser, ano que vem aí a fluência da Tamires. Brincadeiras à parte, mas realmente é um curso que, assim, tem mudado a minha vida. Eu recomendo para todo mundo de olho fechado. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.